Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos analisar um jogador jovem do Manchester United e que é muito promissor a longo prazo. Trata-se de Alejandro Garnacho, ponta argentino dos Red Devils, mas que nesse momento da temporada vem oscilando, mas é um bom jogador e tem boas perspectivas para continuar evoluindo na sua carreira. Então, começando os detalhes aqui, é argentino, como eu falei, 20 anos, 1,80 m de altura, é destro e atua como ponta do Manchester United. Então, jogador com 20 anos, mas parece que está aí no futebol profissional há vários anos. É um jogador que a gente já se acostumou a ver tanto na seleção argentina como no Manchester United. É um cara que tem um bom porte físico, 1,80 m, geralmente acima da média em relação a jogadores que atuam pela ponta e atua pelos Red Devils. Jogador que pode atuar nas duas pontas, mas atua majoritariamente pela esquerda, cortando e finalizando. Então, como vocês estão vendo aí no Tactical Board, ele pode fazer as duas funções, mas a sua principal área de atuação é pela ponta esquerda, sempre buscando de fora para dentro, cortando e finalizando. É a principal jogada que ele tem por conta dele ser destro. Então, se ele atuasse pela direita, a principal função seria a profundidade e o cruzamento, mas como ele atua pela esquerda, ele sempre corta para finalizar. Apresenta grande velocidade, mas ainda precisa melhorar muito as suas finalizações. É um ponta driblador que gosta de atacar espaços, mas as suas finalizações não são consistentes. Esse é o principal ponto, na minha visão, que Garnacho precisa trabalhar para ele se tornar um jogador ainda melhor olhando para o futuro. Sem bola, pode pressionar muito os defensores adversários, ou seja, ele consegue ter aquela intensidade, consegue subir as linhas. Quando o Rubem Amorim precisa do jogador para que ele abafe, tanto o goleiro como o zagueiro, ele consegue fazer essa marcação-pressão. Vocês devem estar vendo aí no Tactical Board ele avançando para tirar o conforto dos adversários, e Garnacho possui velocidade e intensidade em suas abordagens sem bola. Ele utiliza muito essa intensidade, essa velocidade que é inerente ao jogador, Ele é um jogador muito rápido, muito dinâmico, para poder abafar na pressão alta e tentar provocar o erro do adversário. Bom passe curto, mas sua especialidade em relação a passes são passes longos, diagonais e inversões. Ele tem sim esse passe curto, esse passe mais associativo para fazer uma tabela com o lateral, com o médio, tanto pela esquerda como pela direita quando ele joga por ali, mas o seu principal passe é o passe longo, tanto em diagonais para procurar um lateral passando, como inversões de jogadas buscando o lateral oposto ou um volante ou até mesmo um zagueiro. Então, os passes mais efetivos de Garnacho são esses passes mais longos. Apresenta deficiência no controle de bola. Garnacho não é um jogador técnico. Ele é um jogador que basicamente utiliza muito a força física dele, a habilidade dele, mas ele tem dificuldades, como eu falei, nas finalizações. Ele não consegue dominar bem a bola majoritariamente, frequentemente. Ele é um cara que às vezes tem dificuldade no domínio de bola, principalmente se a bola vem um pouco mais alta, numa ligação direta, por exemplo. Ele é um jogador muito mais operário, entre aspas, de cumprir funções e ser oportunista em buracos do campo, do que simplesmente aquele jogador técnico que tem bom domínio, um grande passe curto e longo e uma ótima finalização. Ele não faz parte desse perfil mais técnico. E o último ponto aqui é, apesar de ter 1,80 m de altura, apresenta dificuldades em duelos aéreos. Para a média dos pontas, ele tem uma altura ok, 1,80 m. Então, a tendência era ele ser mais competitivo em bolas aéreas, mas ele não consegue ser competitivo. Os números dele são baixos em relação a esse fundamento, mesmo ele tendo uma altura ok, uma altura que daria condições dele ser um cara mais competitivo no jogo aéreo, mas ele não é. Então vocês podem perceber que é um jogador que, assim, tá no momento de carreira, apesar de novo, que vem oscilando bastante, Tem problemas com domínio, tem problemas no jogo aéreo na hora de competir e tem problemas nas finalizações. Ele é um jogador ali importante para o United, mas geralmente o Rubem Amorim coloca o jogador no banco de reserva. Passando agora para a análise quantitativa de Alejandro Garnacho, eu tenho aqui o SofaScore aberto com os dados dele nessa temporada da Premier League, 24-25. Então ele disputou 27 jogos, atuou como titular em 16, então mostra que ele é um jogador ali importante, mas que às vezes, quando o Rubem Amorim utiliza essa rotação, ele fica no banco de reservas.
Em relação à parte ofensiva dele, ele tem 3 gols. Em relação a passes, 1 assistência somente, o que prova que ele é um jogador que não tem esse passe mais decisivo, não é um cara que é um garçom que serve os companheiros de ataque. Gols também, 3 gols é um número muito baixo, então ele tem muitas dificuldades nas finalizações. Isso encaixa com tudo aquilo que a gente falou na análise qualitativa do jogador. 83% em eficácia por jogo, 88% em passes no próprio meio de campo, 75% em passes no meio campo adversário. Geralmente esses passes são inversões, diagonais, passes mais longos, então essa média tende a baixar por conta dos passes curtos dele, então essa média poderia ser maior, mas ele apresenta uma dificuldade nesse fundamento. Bolas longas certas, como eu falei, 61%, é uma média muito acima dos 50%, né? Ele tem bom aproveitamento nesse quesito. 67% em passes extensos certos, é um cara que não sente tanto o jogo, é um cara frio, bem equilibrado mentalmente na hora do jogo ali para ser agressivo, habilidoso, na hora de tentar desafiar o adversário, é mais nesse contexto que eu estou me referindo, então ele não tem problemas com pressão. E 18% em cruzamentos precisos, mas aí por conta da área de atuação dele, né? Ele joga muito mais pela esquerda do que pela direita. E outros números aqui, 30% em dribles certos, que mostra que ele não é um jogador técnico, ele tem pouca habilidade. 38% em disputas de bola vencidas, 42% em duelos ganhos pelo chão e, pasmem, 10% em duelos aéreos ganhos. Então prova tudo aquilo que eu falei anteriormente. É um cara que, por mais que ele seja competitivo na hora de tentar recuperar essa bola no campo de ataque, os números dele efetivamente são números baixos, né? Tanto do ponto de vista de confrontos terrestres, como principalmente do ponto de vista de confrontos pelo alto. É um jogador que poderia ser melhor nesses quesitos sem bola também. Então, Alejandro Garnacho é um jogador que está aí no Manchester United há um tempo, é um jogador que já teve seu protagonismo logo quando ele atuava pelo time profissional, logo quando ele começou a ter as primeiras participações dele. No momento atual da carreira dele, ele vem oscilando bastante, mas é um jogador útil que consegue servir os Red Devils e também a seleção argentina, apesar de ter somente 20 anos de idade e ter pelo menos aí 2 ou 3 anos de um amadurecimento melhor em relação a características de jogo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!